Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Esta é a lição número 6 da classe de jovens. Você, juntamente com a sua classe, pode louvar os hinos 115, 409 ou 433. O que o garçom tem a ver com a lição de hoje? Resumo da lição. Servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Introdução. Veremos que a principal distinção entre o presbitério e o diácono é que ao primeiro é dada a tarefa de ensinar a igreja, enquanto à segunda é dada a missões de cuidar de questões temporais, como a assistência aos necessitados nos moldes da experiência vivida pela igreja em Jerusalém. O que é destinado aos presbíteros? A ideia justamente de ensinar. Os presbíteros são pessoas aptas para ensinar a palavra. São homens de Deus que têm a sua vida pautada na santidade, na oração, no jejum. São homens que têm toda a sua vida voltada para a obra do Senhor. E, portanto, eles têm, entre uma coisa e outra, a direção de sempre estar estudando a palavra, ou seja, estudar a palavra para eles é uma prioridade. Eles têm muito interesse de estudar a palavra, tanto é que as pessoas que mais vão, do ministério que mais vão à corte de doutrina, é justamente os presbíteros, e também na escola bíblica dominical. É claro que os diáconos também vão, mas de modo geral os presbíteros, até porque os presbíteros de modo geral são pessoas da sua maior parte já aposentados, então eles têm um pouco mais de tempo. Então esse tempo que eles têm, eles usam principalmente para estudar a palavra, e por isso eles são aptos para ensinar. Já a questão do diácono, vem sempre a ideia de cuidar de questões temporais, ou seja, aquilo que surgiu num determinado tempo. Por exemplo, o diácono chega na igreja, então a função dele principal é de colocar as coisas nos seus devidos lugares, fazer tudo o que tem que fazer para o bom funcionamento da igreja. Ele é a pessoa pela qual também tem aquela questão de visitar os órfãos, as viúvas. Ele cuida ali dos donativos quando chega para as pessoas necessitadas. Então, isto são coisas que já acontecia lá na igreja em Jerusalém. Portanto, essa é a principal diferença entre diáconos e presbíteros. O ministério diaconal, a origem dos diáconos. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de instituir 7 varões como assistentes ou auxiliares para servirem às mesas, enquanto os dirigentes espirituais, os apóstolos, cumpriam integralmente o ofício que lhes cabia e era essencial para a vida da igreja, perseverar na oração e no ministério da palavra. Aqui mais uma vez vai surgir a mesma ideia da nossa introdução, que é que o ministério do presbítero vai ali preservar na questão da oração e no ministério da palavra. E aqui a questão do diácono também vai voltar justamente para assistir às mesas, dar auxílio às mesas. É muito interessante, por exemplo, na ceia do Senhor, os diáconos e os presbíteros fazem questões completamente diferentes que eu já vou te falar. Então veja que aqui essa é basicamente a origem dos diáconos, que aqui vai nos mostrar na leitura que você fará na sua classe. Um duplo ministério. A síntese é: tanto o presbítero quanto o diácono são servos, no sentido comum do termo. Contudo, o primeiro serve a palavra, o segundo as mesas. O que a lição de hoje tem a ver com o garçom? É a ideia de que o diácono ele serve a mesa. Não é exatamente isso que o garçom faz lá na pizzaria ou na churrascaria? Ele serve as mesas. Na ceia do Senhor, por exemplo, os presbíteros, de modo geral, eles falam da palavra, eles ensinam a palavra, eles aplicam a palavra. E os diáconos, o que fazem na ceia? Eles servem a ceia, ou seja, eles servem a mesa da igreja. Então, a ideia aqui principal é que os diáconos sempre servem a mesa. É igual o garçom.
Então toda vez que agora você chegar lá na pizzaria e o garçom vier trazer a pizza, você vai entender que ele está fazendo um serviço de diácono. É claro que ali é uma conotação completamente diferente da nossa, a nossa é uma questão espiritual, mas só para você ter aí uma noção do que é um diácono. Então o presbítero vai sempre aquela ideia de ensinar a palavra. O presbítero também é aquela pessoa que vai ungir a pessoa com óleo, né, como diz lá no livro de Tiago, e é interessante até notar que ali no livro de Tiago, quando fala sobre a questão do presbítero ungir, muitas pessoas acham que o óleo é ungido, né? O que já é um erro, né? O óleo não é ungido, é óleo para ungir. E um outro ponto interessante é que muitas pessoas acham que o ungir alguém vai fazer com que essa pessoa seja curada, o que não é bíblico. O texto de Tiago vai falar, inclusive, que a oração da fé salvará o doente. Ou seja, o que vai salvar o doente? Vai curar o doente? É o óleo para ungir? Não, é a oração. Então, e por que isso é importante? Porque hoje vivemos uma dinâmica que as pessoas hoje fazem de tudo dentro da igreja em prol de até mesmo abafar a fé em Cristo, porque nós precisamos compreender que tudo que nós fazemos é em nome de Jesus. E o que se estão fazendo hoje? As pessoas trazem água lá do Rio Jordão, areia lá de Israel, né? Põe uma água não sei da onde, traz uma rosa não sei da onde, né? Talvez a rosa lá da planície de Saron, né? E com isso as pessoas pegam a sua fé nessa rosa, né? Ou na água que veio do Rio Jordão, ou na areia, né? Da pedra que veio de Israel, mas nossa fé precisa estar firmada em Cristo. A nossa fé é em Cristo. Jesus disse que em meu nome, ou seja, não é em pedra que vem de Israel, ou na rosa que vem da planície de Saron, ou em qualquer outras coisas. Nós temos fé no Senhor. Bispos e diáconos. Vê-se, portanto, que os ministérios locais foram constituídos por bispos ou presbíteros, responsáveis por dirigir e ensinar a igreja, e por diáconos, auxiliares para as questões administrativas ou temporais, conforme a necessidade de cada comunidade. Sim, cada comunidade evangélica, cada igreja, por exemplo, a sua igreja tem uma dinâmica certamente completamente diferente da minha. É claro que em alguns pontos nós seremos iguais, né, como uma igreja, né, no sentido de comunidade ali, de pessoas, né? Entretanto, a dinâmica vai de cada uma. Elas geralmente são diferentes. Então, à medida que a comunidade precisa de um determinado serviço, o diácono está ali para servir. Né? Tanto bispos e diáconos são diferentes, são distintos também. Então, veja que a nossa questão ali, os presbíteros, por exemplo, os bispos, né, são responsáveis por dirigir e ensinar a igreja. Ou seja, eles que conduzem, eles que fazem todo o trabalho ali de ensinar a palavra, de pregar a palavra, ou quando acontece alguma questão de cunho civil, por exemplo, eles que respondem em parte, né, pela igreja, dependendo da situação, ou levar a questão ao pastor. O diácono já vai sempre, de forma geral, a gente pode até dividir assim, o presbítero, de modo geral, ele vai sempre estar trabalhando, atuando dentro da igreja. O diácono, ele atua dentro da igreja e também fora da igreja. Por que ele atua fora da igreja? Porque ele vai visitar os órfãos, as viúvas, quando precisa de algo atemporal, por exemplo, talvez, dependendo do caso, levar a ceia para alguém. Quem leva é o diácono, de modo geral. O presbítero também leva, mas de modo geral é o diácono também que pode fazer esse trabalho, entre outras coisas. É claro que em alguns casos específicos o presbítero também vai trabalhar fora da igreja, mas só para você ter uma noção melhor, o presbítero geralmente ele trabalha dentro do templo e o diácono trabalha tanto dentro do templo como fora do templo. As qualificações dos diáconos, diferença determinante. Entre as qualificações dos presbíteros, pastores locais e dos diáconos há uma diferença determinante: a aptidão para ensinar, que somente é exigida dos bispos. O que isso quer dizer? O diácono, ele pode ensinar? Claro que ele pode. Conheço diáconos muito ávidos na palavra, muito conhecimento da palavra. Entretanto, essa exigência que sabe ensinar não precisa o diácono ter. O diácono não precisa saber ensinar. Isso é para presbíteros. Então, se porventura é o teu caso, de repente você é um jovem diácono, está um pouco turbado o coração, porque talvez você não tenha aí
essa questão de ensinar, você ainda não pegou ainda a forma com que se ensina, que de fato é algo bem complexo, você pode ficar tranquilo, acalma o teu coração. Por quê? Porque o diácono ele não foi chamado para ensinar. Então, essa é uma aptidão para os bispos, né, para os presbíteros e pastores. O diácono, ele não precisa, não necessariamente para ser diácono. É claro que posteriormente, se ele for levado ao presbitério, ele sim, aí ele vai precisar saber ensinar. Mas realmente eu volto a falar, hoje ainda estava conversando com o diácono e realmente eu estava comentando com ele que eu acho essa questão de pregar, né, e de ensinar são coisas bem distintas, são bem diferentes. E o ensinar, apesar que aparentemente, tecnicamente, é mais fácil, entretanto, do que pregar, não digo tecnicamente é mais fácil do que pregar, mas na questão profunda do negócio, a responsabilidade é maior. Por que a responsabilidade é maior? Porque Tiago capítulo 3 nos diz que, versículo 1, né, que não quereis vós ser mestres, porque recebereis o mais severo juízo. Isso não vai muito pela questão do pregador, né? Mas aquela pessoa que ensina, né, o professor, a professora que ensina a palavra, tem sobre essa pessoa um peso de responsabilidade muito grande, que é de ensinar a palavra corretamente. Então, realmente é uma questão bem difícil. Da mesma sorte, não deve ser admitido ao diaconato que tenha negócios mal resolvidos. O diácono precisa ser um homem de palavra, não de língua dobre. Ou seja, alguém em quem se pode confiar no que diz. Agora o negócio estreitou, né? Em primeiro lugar, a pessoa, né, o homem, ele precisa ser um homem de palavra. O seu sim tem que ser sim e o seu não tem que ser não. É importante que o diácono, quando ele vai ser separado para o diaconato, ele seja, né, um candidato, ele seja realmente tenha os seus problemas resolvidos, não tenha essa questão de estar devendo a um, devendo a outro, ser o famoso caloteiro, né? Ele precisa ser uma pessoa que quando fala que vai fazer algo, as pessoas sabem que realmente ele faz, porque ele é uma pessoa firme, é uma pessoa que as pessoas possam confiar nele, porque como pode colocar um obreiro, né, um diácono, né, dentro da igreja que tem a vida toda torta? Não dá, ele precisa ser exemplo, ele precisa ser um modelo, né? Então ele precisa ter essas questões, né, de negócios de modo geral muito bem resolvidos, ser um bom pagador, ser uma pessoa que tenha a sua palavra, né, a pessoa que firma a palavra, uma pessoa de aliança, né, de acordo, uma pessoa que quando se fala algo ele pode confiar porque ele é uma pessoa confiável. Então essa é uma das questões que o diácono precisa ser. Completando o rol. Assim como os presbíteros, os diáconos deveriam ser vigilantes em matéria de dinheiro, afastando-se da cobiça. Contentamento e moderação são fundamentais para nos livrar de toda ambição ou desejo imoderado por bens ou riquezas. Em outras palavras, o diácono ele não pode querer colocar a mão como fazia Judas Iscariotes, né? Querer lançar a mão no dinheiro alheio, principalmente ali na questão do dinheiro da igreja. O diácono que está na igreja, servindo a igreja, está roubando o dinheiro da igreja, só o sangue do cordeiro. Então o diácono ele não tem que ter essa cobiça, esse desejo desenfreado pelo dinheiro dos outros, né? Ele precisa, nesse sentido, tem que trabalhar, né? Precisa trabalhar, quer ter dinheiro, trabalha. Então ele não pode estar se deixando levar por questões de dinheiro, porque uma vez ou outra vai acontecer, se não sempre, vez em quando, vez ou outra acontecerá a ideia de alguém chamá-lo para fazer algo ilícito, e isso segue em todos os sentidos, não é somente da questão da cobiça do dinheiro em si, mas, por exemplo, se alguém, o diácono, por exemplo, é convidado para fazer algo, por exemplo, furtar energia elétrica, por exemplo, deixa eu colocar aqui um negócio aqui no seu relógio para você não gastar muito dinheiro com energia, né? O famoso gato, né? Isso é pecado. O diácono não pode fazer isso. Se ele está fazendo isso, ele está indo contra a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz: não furtarás.
E nessa questão ele está furtando a concessionária de energia elétrica. Nós sabemos que a energia elétrica no Brasil é cara, né, devido aos impostos do governo, por exemplo, mas nós não podemos fazer disso uma muleta para nós fazermos algo errado, nós furtarmos a energia elétrica. Isso é pecado. Então o diácono não pode ser desse tipo de pessoa, né? Ele tem que ser uma pessoa completamente resolvida em seus negócios e ser um exemplo em toda a sua maneira de viver. A referência às mulheres diaconisas. Isso não impede, naturalmente, em reconhecer e saber que as mulheres desempenham extraordinário serviço como auxiliares na obra de Deus, inclusive na assistência às pessoas enfermas e necessitadas. Essa questão da diaconisa, creio que aqui vai ficar claro, mas de modo geral, a igreja, a Bíblia vai sempre dar questão de autoridade ao homem e não à mulher, mas no sentido aqui direto, as mulheres desempenham um papel muito bonito dentro da igreja. É um papel muito dinâmico, muito firme, que elas auxiliam muito na obra do Senhor, na questão dos enfermos, dos necessitados. Como ela faz isso? Ela visita as pessoas que estão enfermas no hospital ou mesmo nos lares. É uma pessoa que vai estar sempre disposta a ajudar, né? As mulheres têm essa questão intrínseca nelas, né? Elas têm sempre essa dinâmica de ser útil, né? A mulher tem sempre essa questão de querer ajudar alguém. Então as mulheres, elas são pessoas que nesse caso elas servem como se fossem diáconos. De fato, elas fazem, de modo geral, um serviço muito bem feito, diga-se de passagem, né? É algo bem plausível. Em alguns casos específicos, algumas até dão um banho em muitos homens por aí, né? Verdade seja dita, né? Esposa dos diáconos. Essa é a posição mais aceita em função de que a palavra grega presente no texto pode ser interpretada tanto como mulheres quanto como esposas. Paulo estava, portanto, recomendando que as esposas dos diáconos tivessem um viver honesto, não fossem maldizentes, mas equilibradas e fiéis em tudo. Às vezes eu tenho sempre a sensação de que parece que a Bíblia parece que põe um peso nas mulheres. E por quê? Devido à sua importância. As mulheres suportam situações que nós homens não conseguimos. Então veja que aqui como é que tem que se portar a esposa do diácono de qualquer maneira? De maneira nenhuma. Ela precisa ser também exemplo. Então veja que ela precisa ser honesta, não maldizente, equilibrada e fiel em tudo. Olha como é difícil a vida da esposa de um diácono. Então, o diácono, da mesma sorte, ele precisa também da mesma forma, não ser maldizente, ser equilibrado, ser fiel em tudo também. Então, veja que o que pesa para o diácono também pesa para a sua esposa. E aqui é bom deixar claro que algumas pessoas falam algo que a minha esposa é 50% do meu ministério, é 80% do meu ministério. Se você fala isso, é melhor você parar de falar isso. Por que eu digo isso? Porque apesar que a esposa ela realmente ajuda em tudo, ao obreiro de modo geral, né, o diácono, o presbítero, o pastor, no entanto, naquele grande dia, Deus não vai pedir contas 50% do ministério para o homem e 50% para a mulher, vai ser 100% para o homem. Deus deu o ministério ao homem, então o homem ele é responsável por 100% do ministério. A esposa ajuda, mas não vem com essa história, né, de a minha esposa é 80% do meu ministério, 50% do meu... Não é. Ela te ajuda, mas ela não é. Naquele grande dia, é você quem tem que dar a palavra, né, ao Senhor, né? Você que tem que prestar contas ao Senhor. Porque eu até entendo que as pessoas fazem isso para valorizar suas esposas. E valorizar a esposa é algo nobre, é algo digno, é algo justo. Entretanto, quando se fala que ela, mulher, é 50% do ministério, também tem outra questão. Vai entrar também naquela questão de que 50% do meu ministério quem faz é minha esposa. Eu fico em casa fazendo nada e ela que faz o meu ministério, ela que faz o meu dever. Então, vê como é que isso não tem compatibilidade. Então,
você que é obreiro, você tem 100% do seu ministério, ou melhor, o ministério que o Senhor confiou na sua mão. Conclusão. Paulo conclui suas instruções aos diáconos enfatizando que os que servirem bem serão dignos de respeito e honra perante a igreja e se fortalecerão em convicção espiritual. Além de recompensa no céu, quem se dispõe a servir recebe de Deus, já nesta vida, uma profunda alegria interior, que não pode ser sufocada nem mesmo diante das perseguições. Que Deus nos conceda sempre a graça de servir. Servir é algo que é difícil. Por que é difícil? Porque tem que ter habilidade para servir. Quando, por exemplo, trazer uma coisa aqui bem simples. Você, quando vai colocar uma planta, por exemplo, num vaso, não é qualquer vaso que serve. Você não pega qualquer um, você escolhe. Nem todo vaso você vai pegar um vaso tudo rachado, quebrado. Não, você sabe que não vai aguentar o negócio ali. Então, servir é da mesma forma. Precisa ter habilidade, precisa ter serventia. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sirvo para nada. Serve. Nós servimos. A questão principal de servir é uma só. É querer servir. Se você quer servir, então você servirá. Se você tem interesse em fazer, você fará. Porque o ponto é que o Senhor ele sempre irá olhar para aquela pessoa que está ocupada, a pessoa que está querendo fazer. O Senhor sempre vai chamar esse para o ministério. E até mesmo para questões fora, né? Porque existem obreiros que não são diáconos, não são presbíteros, ou bispos, ou pastores, mas servem como tal. São tão ajudadores quanto. Da mesma sorte as mulheres. Também não têm um cargo eclesiástico, mas faz tão bem o trabalho como um diácono, como um presbítero. Então, nós vemos que o importante é que nós venhamos querer servir para servir ao Senhor, servir ao próximo como se estivesse servindo a Deus, para a glória do nome do Senhor. Então, quando nós estamos dispostos a fazer aquilo que o Senhor nos manda, então certamente o Senhor nos recompensará naquele grande dia. E servir mais uma vez, nós devemos fazer isso com amor. Hora da revisão. Número 1. Os primeiros diáconos foram instituídos em Jerusalém, na igreja liderada pelos apóstolos sob a direção de Tiago, irmão de Jesus. Número 2. Bispos, presbíteros e diáconos. Número 3. A aptidão para ensinar. Número 4. Contentamento e moderação. Número 5. É uma reprovação à poligamia, mas também ao divórcio e ao novo casamento, fora das hipóteses bíblicas de exceção. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e eu te aguardo na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!